Olá, meus queridos. Vamos hoje para a oitava aula de matemática aqui do nono ano. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre números decimais, tá bom? Na última aula a gente falou sobre frações, nessa a gente vai falar sobre números decimais. E aí, para começar a nossa fala aqui, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente já estudou lá no começo, no sexto, no quinto ano, certo? Quando a gente começa a ver números com vírgula. Então, uma das primeiras coisas que a gente estuda é a ordem, certo, dos números decimais. Então, todo número decimal, ele pode ser decomposto em uma determinada ordem. Isso vai nos ajudar mais à frente, certo? Então, a gente pode dizer, um número ele pode ser dividido em milhar, centena, dezena, unidades, décimos, centésimos, milésimos. E aí existem outras categorias, certo? Que a gente poderia continuar aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda, beleza? E aí, cada ordem dessa é referente a uma determinada quantidade. Então, coloquei aqui no meio as unidades, né? Que vale 1. E aí, os décimos vale 0,1, centésimos 0,01, os milésimos 0,001. E aqui na frente a gente teria os décimos de milésimos, certo? Centésimos de milésimos e assim por diante. Assim como aqui a gente tem as dezenas, centenas e milhares, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, do número 3047,925. Como a gente poderia distribuir, como a gente poderia decompor, já que a atividade traz, né, essa palavra, decompor, esse número aqui de acordo com essa ordem. Então, vamos lá. Ó. O 3, né, ele estaria na casa dos milhares, certo? O zero significa que a gente não tem centena, tá bom? Então, se está o zero aqui, significa que a gente não tem centena. O 4 seria a dezena, o sétimo as unidades, o 9 seria os décimos, o 2 centésimos e o 9 os milésimos. Isso aqui, pessoal, pode parecer simples, tá? Eu espero que pareça simples, mas isso aqui vai nos ajudar muito nos próximos tópicos que a gente for falar agora. Então, agora a gente vai falar sobre decomposição de fato, tá bom? Ali a gente só estava organizando um pouquinho, agora a gente vai decompor de fato, certo? Outra forma de decompor é separando suas ordens, que foi o que a gente acabou de ver, por meio de somas. Então, esse 3, certo? Na posição que ele está, ele equivale a 3.000. Então, o que eu coloco 3.000 mais o zero não tem, né? Então, vou para o próximo. Esse 4 simboliza o 40, o 7 simboliza os próprios 7, né? E aí a gente vai organizando numa soma. Quando eu somar todos esses números, é o ideal, né? Que eu chegue nesse resultado aqui, beleza? E aqui já fica uma observação para a próxima aula, quando a gente for falar de operações, tá bom? Que é a posição da vírgula. Repara que aqui, ó, eu tenho unidade abaixo de unidade, certo? Como aqui embaixo, ó, não tem nenhuma dezena, mas essas duas aqui tem, tá bom? Então, toda ordem, certo? Toda casa decimal, que é como a gente chama, precisa estar exatamente embaixo das outras casas decimais. Isso vale para a soma e para a subtração. Então, a gente já vê uma prévia aqui do que vai ser próxima aula, tá bom? E aí, essa soma tem que dar exatamente esse número. Outra forma de a gente apresentar essa decomposição é por meio, né? Não são mais simples assim, ó. 3.000 mais 40 mais 7 mais 0,9 mais 0,02 mais 0,005, tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de decomposição. Existem duas formas de decompor: por meio da soma e por meio da multiplicação. Cada um vai ter a sua utilidade, certo? Essa decomposição aqui é por meio da soma. E essa decomposição vai nos ajudar a comparar dois números, certo? Quando eu tiver que fazer a comparação entre dois números decimais, é essa decomposição que vai permitir que eu saiba qual número é maior ou menor, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Qual o maior entre os números a seguir? Então, a gente tem aqui três exemplos. Ó. 0,2
e 0,15. Qual dos dois é maior? Para isso, certo? A gente pode decompor os dois, tá bom? Eu vou decompor aqui rapidinho, ó. O 0,2, ele é só 0,2, né? Não tem muito o que fazer. E o 0,15, ele pode ser decomposto em 0,1 mais 0,05, tá bom? O segredo aqui é você comparar, certo? Partindo de cima, né, ó, da primeira aqui e descendo, caso essa daqui haja um empate, né? Caso elas sejam iguais. Então a gente já pode perceber aqui que na primeira a gente já tem que 0,2 é maior que 0,1. Portanto, ó, 0,2 é maior que 0,15. Beleza? Vamos fazer aqui nos outros, e aí depois eu mostro outra forma da gente comparar, de uma forma mais prática, certo? Isso aqui é mais para a gente entender o conceito de como funciona. Então, 1,1 e 0,999, né? 999. Qual dos dois é maior? Vamos lá, vamos decompor aqui. Perceba que na primeira, de novo, a gente já tem que 1 é maior que 0, né? Então, se 1 é maior que 0, eu não preciso continuar comparando as casas abaixo, tá bom? Eu não preciso comparar, por exemplo, 0,1, que seria essa segunda casa, com a segunda casa desse, né? Não preciso. Por quê? Porque na primeira a gente já sabe quem é maior, beleza? E aqui, antes da gente ir para o próximo tópico, certo? Quando a gente tem números negativos, a gente faz essa comparação, mas aí a lógica é a mesma utilizada com números inteiros, tá bom? Onde o número de maior módulo, certo? O que é módulo? É o número sem o sinal, certo? O número de maior módulo, certo? Ele vai ser menor quando eu tenho dois números negativos. Então, por exemplo, aqui, ó. Como é que a gente pode fazer essa comparação sem precisar fazer toda essa decomposição aqui, certo? A gente pode fazer o seguinte, ó. Na primeira casa, quem é maior entre os dois? Na primeira casa, os dois são zero, né, na unidade. Então, ninguém é maior que ninguém. Então, vamos para a próxima. Na segunda casa, ó, de novo, né? 0 e 0. A gente não tem ninguém maior que ninguém. Então, vamos para a próxima casa. Aqui a gente tem 0 e aqui a gente tem 5. Então, perceba que se eu pegar o número sem o sinal, esse daqui seria o maior, né? Sem o sinal. Porque quando a gente tem a comparação de dois números negativos, aquele número que é maior, entre aspas, ele se torna menor. Então, a gente tem aqui que, né, a boquinha está virada para o número maior, certo? Vamos tentar fazer essa mesma comparação com esses números de cima, ó. Usando esse daqui como exemplo. O 0 se mantém, ok? E aí, na segunda casa, o 2 é maior que 1. Logo, ó, 0,2 é maior que 0,15. Aqui, a mesma coisa, ó. O 1 já é maior que o 0. Na primeira casa, a gente já sabe quem é o maior. Beleza? Então, pessoal, é dessa forma que a gente faz as comparações. E aí, só para a gente finalizar, como é que a gente colocaria todos, certo? Em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vamos lá. Então, aqui, certo? Eu coloquei todos os números que a gente tinha na questão anterior. E aí, como é que a gente vai fazer essa comparação? Eu vou comparar todos na primeira casa, ó. Aqui é 0, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Como esses dois são negativos, de cara eles já vão ser os menores, tá bom? Então, a gente vai ver quais deles é o menor. Como a gente já viu na questão anterior, esse daqui é o menor de todos, né? Porque ele é menor que esse, então ele é o menor de todos. Então, primeiro eu vou colocar ele, ó. O segundo menor, certo? Vai ser esse daqui. Por quê? Porque ele é o único negativo dos que sobraram. Logo, ele é o menor também. E aí sobraram esses quatro. Desses quatro, o 1 eu já sei que é maior, porque ele é o único que tem unidade maior que 0, né?
Então, ficou só entre esses três. Entre esses três, o menor, certo? Ó, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 1. Então, 0,15 é menor que esses outros dois. Depois dele, aqui de novo eu tenho 0,2 e aqui 0,9, certo? Então, o 9 é maior que o 2, então a gente coloca o 0,2 aqui. Por fim, 0,999 e o maior deles é 1,1, beleza? Espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Essa aula foi mais básica mesmo, só para a gente relembrar alguns conceitos. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre operações com números decimais, beleza? Eu vou deixar aí a atividade para vocês fazerem e a gente se vê na próxima aula, beleza? Tchau, tchau e até mais.